Nunca imaginei que descobriria que meu próprio filho havia planejado minha morte durante a ceia de Natal. Mas isso foi só o começo do inferno que eu estava prestes a viver. Quando encontrei os frascos de veneno escondidos no quarto dele, percebi que havia escapado da morte por questão de horas. E o pior ainda estava por vir. Meu nome é Roberto Silva. Tenho 67 anos. Sou aposentado da indústria automobilística. E preciso contar essa história porque ainda acordo de madrugada, pensando em como estive a poucos centímetros de não estar mais aqui para contar. Durante 20 longos anos, meu filho Marcelo não dirigiu uma única palavra para mim, não por brigas bobas ou desentendimentos passageiros de família. Ele literalmente me considerava morto para todos os efeitos práticos. Quando finalmente me ligou em dezembro do ano passado, convidando-me para passar o Natal na casa dele com a família que eu nem sabia que existia, pensei que Deus havia finalmente escutado as orações que eu fazia todas as noites antes de dormir. Como eu estava terrivelmente enganado. A ruptura entre nós começou quando Marcelo tinha exatos 25 anos, recém-formado em administração pela Mackenzie. Eu era operário especializado numa fábrica de autopeças da região do ABC Paulista. Ganhava razoavelmente bem para os padrões da época, mas nunca foi uma fortuna. Sempre dei o melhor que pude para ele e sua mãe, minha querida esposa Sandra, que era professora primária numa escola estadual do bairro. Vivíamos numa casa simples, mas digna em Santo André, que conseguimos comprar depois de 15 anos pagando financiamento habitacional pelo sistema da casa própria. Nossa vida era simples, mas feliz. Eu acordava às 5 da manhã todos os dias para pegar o ônibus da empresa. Sandra preparava o café da manhã, cantarolando música sertaneja, e Marcelo estudava com dedicação porque sempre foi um menino inteligente e ambicioso. Nas férias escolares, íamos para Caraguatatuba passar uma semana numa pensão familiar. Eram os momentos mais felizes da nossa família. Caminhando na praia, comendo pastel na feira, Marcelo brincando na areia enquanto eu e Sandra conversávamos sobre nossos planos para o futuro. Quando Sandra descobriu o câncer no pâncreas, Marcelo já estava no 2º ano da faculdade. O diagnóstico veio como um raio em céu azul. Ela estava com apenas 42 anos, sempre foi saudável, não fumava, não bebia, fazia caminhada todas as manhãs no parque do bairro. O oncologista foi direto. Era um tumor agressivo em estágio avançado, mas havia chances de cura se fizéssemos um tratamento intensivo imediatamente. O plano de saúde da escola cobria apenas o básico, e o tratamento particular custava uma fortuna que não tínhamos. Foi quando tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Vendi nossa casa. Aquela casa onde Marcelo deu os primeiros passos, onde comemoramos todos os seus aniversários, onde Sandra plantou as roseiras que ela tanto amava no quintal. Vendi por R$200 mil, que na época era muito dinheiro, e investi cada centavo no tratamento da minha esposa. Durante 8 meses, Sandra fez quimioterapia, radioterapia, passou por 2 cirurgias experimentais em hospitais particulares de São Paulo. Eu a acompanhava em todas as sessões, dormia na cadeira do hospital, segurava sua mão quando ela vomitava pelos efeitos dos remédios. Marcelo, que morava no apartamento alugado próximo da faculdade, visitava esporadicamente, sempre com cara de poucos amigos, reclamando dos gastos. "Pai, você está jogando dinheiro fora", ele dizia. "Os médicos mesmo falaram que as chances são pequenas. Você está destruindo o futuro da nossa família por causa de um tratamento que provavelmente não vai dar certo." Eu tentava explicar que não podia desistir da Sandra, que enquanto houvesse uma chance mínima, eu ia lutar. Mas ele balançava a cabeça com impaciência e mudava de assunto. Via nos olhos dele que me considerava um tolo sentimental, um homem fraco que não sabia tomar decisões práticas. Sandra morreu numa quinta-feira de março, às 6 horas da manhã. Eu estava segurando a mão dela quando ela deu o último suspiro. Marcelo chegou ao hospital 1 hora depois. Olhou o corpo da mãe sem derramar uma lágrima e me disse friamente: "Espero que você esteja satisfeito. Gastou R$200 mil para ela morrer do mesmo jeito." Aquelas palavras me atravessaram como uma faca.
Perder a Sandra já tinha me deixado completamente destroçado, em pedaços, sem chão. E ouvir meu único filho me culpar por ter tentado salvá-la foi o golpe final que quase me matou de desgosto. Mas o pior ainda estava por vir. No dia do funeral, Marcelo se aproximou de mim no cemitério, na frente de todos os nossos parentes e amigos que tinham vindo se despedir da Sandra, e disse alto o suficiente para todo mundo ouvir: "Pai, quero que você saiba que considero você responsável pela morte da minha mãe. Se tivesse guardado o dinheiro da casa, ao invés de gastar com esses tratamentos inúteis, ela poderia ter morrido em casa, com dignidade, e ainda teria deixado uma herança para a família. Você foi egoísta, destruiu o patrimônio da família por orgulho, e agora não temos mais nada." Fez uma pausa, olhou ao redor para ter certeza de que todos estavam ouvindo e continuou: "A partir de hoje, você está morto para mim. Só vou voltar a falar com você quando você admitir que foi um pai irresponsável e me pedir perdão de joelhos. Até lá, não quero saber de você." Saiu do cemitério naquele mesmo momento, aos 25 anos, e manteve a palavra. Foram exatamente 20 anos, 4 meses e 16 dias de silêncio total. Eu sei porque contei cada dia. Passei os próximos anos vivendo numa kitnet minúscula no centro de Santo André, trabalhando em 2 empregos para conseguir pagar aluguel e comida. De dia, continuei na fábrica de autopeças. De noite, fazia segurança num estacionamento de um shopping. Chegava em casa às 2 da manhã, dormia 4 horas e recomeçava tudo de novo. Todos os anos, no aniversário de Marcelo e no Natal, eu mandava cartões para o último endereço que tinha dele. Nunca recebi resposta, nem mesmo para confirmar se ele ainda morava lá. Por amigos em comum, soube que ele havia se formado, conseguido um emprego numa empresa de marketing, casado com uma enfermeira chamada Amanda. Soube também que tinham tido filhos, meus netos que eu nunca conheci. Tentei algumas vezes ir até a empresa dele, mas a recepcionista dizia que ele não estava, ou que não podia receber visitas. Uma vez consegui falar com ele por telefone, mas assim que reconheceu minha voz, desligou na cara. Mandei cartas, e-mails, até tentei através de advogado. Nada. Era como se eu realmente tivesse morrido para ele. Aos 61 anos, tive um infarto trabalhando no estacionamento. Passei uma semana internado sozinho, sem visita de ninguém. Uma enfermeira do hospital conseguiu o telefone do Marcelo através da empresa e ligou para avisar que seu pai estava internado em estado grave. Ele disse que não tinha pai e desligou. Quando me aposentei aos 65, tentei mais uma vez. Estava recebendo 2 salários mínimos de aposentadoria. Tinha conseguido economizar uns 15 mil reais. E pensei que talvez pudesse oferecer ajuda financeira para os netos como forma de reatar o contato. Procurei um detetive particular barato para descobrir o endereço atual dele. Custou 2 mil reais, metade das minhas economias. Mas consegui descobrir que ele morava num condomínio fechado em Alphaville e tinha uma vida financeira aparentemente confortável. Mandei uma carta registrada oferecendo os 15 mil reais como presente dos avós para os netos. A carta voltou com um bilhete anexado na própria letra do Marcelo. "Não quero seu dinheiro sujo. Você não tem netos." Foi quando pensei em desistir definitivamente. Já estava com 66 anos, sozinho no mundo, vivendo de aposentadoria numa kitnet onde mal cabia uma cama e um fogão de 2 bocas. Às vezes passava dias inteiros sem falar com ninguém, além do atendente do mercado. Comecei a aceitar que morreria sozinho, sem família, sem ter a chance de conhecer meus netos ou de me reconciliar com meu filho. Mas a vida tem dessas reviravoltas que ninguém espera, que mudam tudo de uma hora para outra. Em setembro de 3 anos atrás, aos 64 anos, aconteceu algo que eu jamais imaginei na minha vida mais louca. Ganhei na Mega Sena. Não foi um daqueles prêmios estratosféricos de 300 milhões que saem nos jornais e fazem o país inteiro comentar. Foram apenas 15 milhões e 800 mil reais. Mas para um homem que passou os últimos 20 anos comendo miojo, dividindo apartamento com baratas,
E contando moedas para comprar um pão no final do mês, 15 milhões eram uma fortuna completamente impensável e surreal. Lembro perfeitamente do momento em que descobri. Era um sábado de manhã. Eu estava tomando café da manhã vendo o sorteio na televisão, conferindo os números sem muita esperança, como fazia anos toda semana. Quando percebi que os 6 números eram exatamente os mesmos da minha cartela, achei que estava sonhando. Conferi umas 10 vezes, liguei para a Caixa Econômica, conferi de novo. Era verdade. Depois de 64 anos de pobreza e luta, eu havia me tornado milionário da noite para o dia. A primeira coisa que fiz foi contratar um advogado especializado em gestão patrimonial para me ajudar a investir o dinheiro de forma inteligente. Doutor Carlos Mendoza era um homem sério, experiente, que atendia muitos clientes ricos de São Paulo. Ele me explicou todos os riscos, as melhores opções de investimento, como proteger o patrimônio de golpistas e aproveitadores. Senhor Roberto, ele me disse na primeira consulta, o senhor precisa entender que sua vida mudou completamente. Com essa quantia bem investida, o senhor pode viver confortavelmente pelo resto da vida sem nunca mais se preocupar com dinheiro. Mas também precisa se proteger, porque infelizmente o mundo está cheio de pessoas que vão tentar se aproveitar da sua nova situação. Seguindo os conselhos dele, comprei um apartamento de 3 quartos numa área nobre de Santo André, por R$400 mil. Nada muito luxuoso, mas confortável, com boa localização, segurança, uma vista bonita da cidade. Comprei também um carro popular 0 km, um Honda Civic prateado que sempre foi meu sonho de consumo. O restante do dinheiro foi aplicado em investimentos conservadores que me garantiam uma renda mensal líquida de aproximadamente R$40 mil. Pela primeira vez na vida, desde que a Sandra morreu, eu estava financeiramente tranquilo. Podia comprar a comida que quisesse no supermercado sem olhar o preço, podia pagar plano de saúde particular, podia até viajar se tivesse vontade. Era uma sensação estranha e maravilhosa depois de décadas de aperto. A notícia do meu prêmio saiu numa pequena nota no jornal local de Santo André 2 semanas depois. Nada muito chamativo, só uma linha dizendo que um aposentado da região havia ganhado na Mega Sena. Mas foi o suficiente para mudar minha vida mais uma vez. Exatamente 15 dias depois de a notícia sair no jornal, numa terça-feira de outubro, meu telefone tocou às 8 horas da noite. Era um número que eu não conhecia, mas quando atendi, reconheci imediatamente a voz do outro lado. Uma voz mais grave, mais madura, mais inconfundível. Pai, é o Marcelo. 20 anos, 4 meses e 31 dias de silêncio absoluto quebrados com essas 3 palavras simples. Fiquei tão emocionado que comecei a chorar no telefone sem conseguir falar. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o aparelho. Pai, você está aí? Ele perguntou com uma voz que parecia diferente, mais suave, quase carinhosa. Estou, meu filho. Consegui responder entre lágrimas. Estou aqui. Pai, eu preciso te pedir perdão. Todos esses anos eu fui muito injusto com você. Hoje eu sou pai também, tenho 2 filhos lindos, e comecei a entender o que significa amar alguém incondicionalmente. Percebi que você fez o que qualquer pai faria. Lutou até o final para salvar a pessoa que mais amava na vida. Ouvi aquelas palavras e senti que o coração ia explodir de felicidade. 20 anos esperando por esse momento. 20 anos sonhando que um dia meu filho entenderia que eu havia agido por amor, não por irresponsabilidade. Pai, eu sei que não mereço nem sua atenção depois de tudo que fiz, mas você gostaria de conhecer seus netos? Eles sempre perguntam sobre o avô e eu gostaria muito de reintroduzir você na nossa família. Não consegui responder imediatamente. Estava soluçando de emoção. Meus netos queriam me conhecer. Depois de anos imaginando como seriam, finalmente ia poder abraçá-los, conversar com eles, ser o avô que sempre sonhei em ser. Claro, meu filho, respondi. Claro que eu gostaria. Quando você quiser. Que tal no Natal? Você poderia passar o Natal conosco. Amanda, minha esposa, está ansiosa para te conhecer.
E as crianças estão contando os dias. Seria uma forma de recomeçarmos como família. Aceitei na hora, obviamente. Que pai não aceitaria um convite desses depois de 20 anos de separação? Combinamos que eu iria para a casa dele na véspera do Natal e ficaria até o dia 26. 3 dias inteiros com a família que eu pensava ter perdido para sempre. Assim que desliguei o telefone, corri para o shopping comprar presentes. Queria que fosse um Natal inesquecível, especialmente para meus netos. Para a menina, que ele disse chamar-se Maria e ter 5 anos, comprei uma boneca importada gigantesca que custou R$ 1.200, com um guarda-roupa completo e uma casinha de bonecas. Para o menino, João de 8 anos, escolhi o videogame mais moderno que encontrei, com todos os jogos disponíveis. R$ 3.000 no total. Para Marcelo e Amanda, comprei relógios suíços dourados que custaram R$ 5.000 cada um. Queria mostrar que agora eu podia dar presentes dignos, que não era mais aquele pai pobre que eles lembravam. Comprei também uma cesta de vinhos importados caríssimos e queijos especiais para contribuir com a ceia. Nos dias que antecederam o Natal, mal conseguia dormir de ansiedade e felicidade. Ia finalmente conhecer meus netos, abraçar meu filho depois de 2 décadas, conhecer minha nora. Sonhava com as conversas que teríamos, com as histórias que contaria para as crianças, com a possibilidade de finalmente fazer parte de uma família de novo. A casa dele ficava num condomínio fechado chamado Residencial Alphaville Premium, na região de Barueri. Quando cheguei na véspera do Natal, às 5 da tarde, fiquei impressionado com o lugar. Era um condomínio de casas grandes, com portaria rigorosa, segurança particular, jardins bem cuidados. A casa do Marcelo era uma construção moderna de 2 andares, com uma fachada linda, garagem para 3 carros, jardim com piscina e churrasqueira. Quando toquei a campainha, a porta se abriu e apareceu um homem de 45 anos, cabelos grisalhos, mais cheio que o menino magro que eu lembrava. Mas eram definitivamente os olhos do meu filho, os mesmos olhos castanhos da Sandra. Pai, ele disse abrindo os braços para me abraçar. Foi o primeiro abraço que recebi do meu filho em 20 anos, 4 meses e 17 dias. Um abraço apertado, demorado, que me fez chorar mais uma vez. Senti o cheiro dele, a textura do cabelo que eu afagava quando ele era criança, a força dos braços que um dia me abraçaram todos os dias antes de ir para a escola. Deixa eu te apresentar para a Amanda, ele disse, me conduzindo para dentro da casa. A esposa dele era uma mulher bonita, loira, de uns 35 anos, com um sorriso caloroso e jeito delicado. Usava um vestido azul elegante e me cumprimentou com educação. Roberto, que prazer finalmente conhecê-lo. Marcelo fala tanto de você, ela disse, me dando um abraço cordial. E então apareceram eles, meus netos. 2 crianças lindas que correram em minha direção gritando, Vovô! Vovô! E me abraçaram com uma espontaneidade que derreteu meu coração completamente. João era um menino esperto, de cabelos castanhos e olhos vivos, cheio de energia. Maria era uma bonequinha delicada, de cachos loiros e sorriso dengoso. Fiquei de joelhos no chão para ficar na altura deles, e os abracei com toda a força, sentindo que finalmente minha vida fazia sentido de novo. Vovô, você trouxe presente? Perguntou Maria com aquela sinceridade adorável das crianças pequenas. Trouxe sim, minha princesa. Trouxe muitos presentes para vocês. A casa por dentro era ainda mais impressionante que por fora. Móveis caros, decoração refinada, televisão gigante na sala, cozinha moderna com todos os eletrodomésticos possíveis. Havia quadros nas paredes, tapetes persas, cristaleira com taças finas. Era óbvio que Marcelo havia prosperado profissionalmente muito além do que eu imaginava. Nossa, meu filho, que casa linda vocês têm. Você se deu muito bem na vida, comentei admirado. Ah, pai, trabalhei muito para conseguir tudo isso. Mas agora quero dividir essa prosperidade com você. Quero que você conheça a vida boa que construímos aqui. Amanda havia preparado uma ceia de Natal espetacular. A mesa da sala de jantar estava posta com toalha de linho branco,
louças finas, taças de cristal, arranjos de flores naturais. Tinha peru assado douradinho, tender glaseado, farofa especial com castanhas, saladas variadas, vinhos importados caríssimos. Era o tipo de ceia que eu sempre sonhei em proporcionar para minha família, quando Marcelo era criança, mas nunca tive condições. Durante o jantar, conversamos sobre tudo. Marcelo me contou sobre seu trabalho numa empresa de marketing digital, sobre como havia crescido profissionalmente, sobre os planos de expandir o próprio negócio. Falou sobre a personalidade dos filhos, as travessuras do João na escola, a paixão da Maria por desenhos animados. Amanda contou sobre sua carreira como enfermeira, sobre como tinha conhecido Marcelo, sobre como sonhava que eu fizesse parte da família. Roberto, as crianças sempre quiseram ter avô. Ela disse, meus pais morreram quando eu era jovem, e elas ficavam vendo os amiguinhos com os vovôs e perguntavam por que elas não tinham. Agora finalmente vão poder ter essa experiência. Por algumas horas mágicas, senti que estava vivendo o sonho que havia cultivado durante 2 décadas. Meu filho rindo das minhas piadas, meus netos me chamando de vovô, minha nora me tratando como um membro querido da família. Era como se os 20 anos de separação nunca tivessem existido. Mas foi durante a sobremesa que comecei a notar algumas coisas estranhas. Amanda e Marcelo trocavam olhares significativos com frequência, principalmente quando eu bebia o vinho. Eram olhares rápidos, quase imperceptíveis, mas eu percebi porque estava prestando atenção em todos os detalhes, querendo gravar cada momento daquela reconciliação na memória. Notei também que eles ofereciam vinho especificamente para mim o tempo todo, enchendo meu copo constantemente com uma atenção exagerada, enquanto eles mal tocavam nos copos deles. E havia um gosto estranho no vinho, um sabor meio amargo no final que inicialmente atribuía a qualidade superior da bebida, já que era um rótulo francês caro que eu nunca havia experimentado. Pai, você não está bebendo. Esse vinho custou R$ 300 a garrafa, disse Marcelo voltando a encher meu copo pela 5ª ou 6ª vez. Estou sim, meu filho. Está delicioso, respondi bebendo mais um gole e tentando ignorar o gosto esquisito. Quando comecei a me sentir tonto e com uma leve náusea, Amanda imediatamente sugeriu: Roberto, você não deveria dirigir nesse estado. Por que não fica para dormir? Temos um quarto de hóspedes preparado especialmente para você. Era nossa intenção desde o início que você ficasse uns dias conosco. A sugestão fazia sentido. Eu realmente estava me sentindo meio zonzo, e dirigir não seria prudente. Além disso, a ideia de passar mais tempo com meus netos era irresistível. Se não for incômodo, comecei. Incômodo nada. Essa é sua casa agora, pai. Queremos que se sinta em família, disse Marcelo com um sorriso que na época interpretei como carinhoso, mas que agora, lembrando, tinha algo de forçado. Me levaram para um quarto no 2º andar, bem arrumado, com cama de casal, televisão, banheiro privativo. Era confortável e aconchegante, decorado com bom gosto. Amanda trouxe toalhas limpas e um pijama novo. Amanhã vamos abrir os presentes e ter um almoço especial. Vai ser um dia inesquecível, ela disse, me dando um beijo no rosto antes de sair. Fiquei sozinho no quarto, mas não consegui adormecer imediatamente. Estava muito emocionado com tudo o que havia acontecido, repassando cada momento na cabeça. Meu filho havia me perdoado. Conheci meus netos. Tinha uma família de novo. Parecia um milagre. Mas a sensação de tontura e náusea não passava. Pelo contrário, estava piorando progressivamente. Por volta da meia-noite comecei a ter diarreia forte e dores abdominais. Pensei que podia ser nervosismo, ou talvez o fato de ter comido mais do que estava acostumado. Fazia anos que não fazia uma refeição tão farta. Foi por volta das 3 da manhã que ouvi vozes vindas do quarto do Marcelo e da Amanda, que ficava no mesmo corredor. A princípio tentei ignorar, respeitando a privacidade deles, mas as vozes foram ficando mais altas e eu conseguia ouvir palavras soltas. Levantei da cama para ir ao banheiro. A diarreia estava terrível. E quando passei em frente à porta do quarto deles, não pude evitar ouvir parte da conversa.
O que escutei fez meu sangue gelar nas veias. Quanto tempo demora mesmo? Perguntou a voz da Amanda. O cara do fórum disse que com a dose que estamos dando, entre 3 e 5 dias, vai parecer gastroenterite aguda comum. Velho de 67 anos, histórico de problemas cardíacos. Ninguém vai suspeitar de nada, respondeu Marcelo. E se ele resolver procurar um médico? Não vai dar tempo. Na dosagem que eu estou colocando no vinho, o fígado dele vai parar antes de qualquer médico descobrir alguma coisa. Além disso, quem vai suspeitar? Família reunida no Natal, velho passando mal, morte natural. Você tem certeza de que não pode dar errado? Amanda, a gente planejou isso durante 6 meses. Os documentos estão prontos. As assinaturas foram perfeitamente imitadas pelo Rafael. O testamento falso está no cofre. Assim que ele morrer, a gente tem 3 dias para registrar a morte e dar entrada na herança antes que alguém desconfie. E se descobrirem que é falso? Não vão descobrir. A assinatura é perfeita. O Rafael trabalhou com base em 20 anos de cartões que esse idiota mandava todo Natal e aniversário. Eu guardei todos, sabendo que um dia iam servir para alguma coisa. E o advogado que a gente contratou é especialista nesse tipo de coisa. Ele já fez isso outras vezes. Senti o mundo desabar ao meu redor. Meu próprio filho estava me envenenando. A reconciliação, os abraços, os netos carinhosos, tudo fazia parte de um plano elaborado para me matar e roubar minha herança. Voltei para o quarto em pânico absoluto, tentando processar o que havia escutado. Minha mente estava confusa, parte pela intoxicação, parte pelo choque emocional devastador. Precisava sair daquela casa. Mas como? Não podia dirigir no estado em que estava, e se eles percebessem que eu havia descoberto o plano, provavelmente acelerariam o processo. Decidi fingir que estava dormindo e planejar minha fuga para o dia seguinte, quando estivesse mais sóbrio e lúcido. Mas primeiro precisava de evidências. Se conseguisse sair vivo daquela casa, ia precisar provar o que havia acontecido. Fiquei acordado o resto da madrugada, planejando cada movimento. Quando começou a clarear, fingi que tinha acordado naturalmente e saí do quarto tentando parecer normal, apesar de estar me sentindo péssimo fisicamente. "Bom dia, pai. Como dormiu?" perguntou Marcelo, aparecendo na cozinha com um sorriso que agora eu sabia ser completamente falso. "Bem, meu filho, só estou com o estômago meio embrulhado. Acho que comi demais ontem", respondi, observando atentamente a expressão dele. Vi um lampejo de satisfação nos olhos dele quando mencionei que estava passando mal. Era sutil, mas estava lá. Amanda apareceu logo em seguida com café da manhã na bandeja, café coado, pão francês torrado, suco de laranja natural e frutas cortadas. Tudo com aquele mesmo gosto amargo suspeito que eu havia percebido no vinho na noite anterior. "Toma esse cafezinho, Roberto. Vai fazer bem para o estômago", ela disse, com um sorriso maternal que me arrepiou. Fingi que estava bebendo o café e comendo o pão, mas na verdade estava despejando tudo discretamente numa planta que havia no canto da sala, quando eles saíam da vista. Não podia ingerir mais nada que viesse das mãos deles. "Pai, você está meio pálido. Quer que eu chame um médico?" perguntou Marcelo com uma expressão de preocupação que eu agora sabia ser completamente teatral. "Não, meu filho. Deve ser só o estômago mesmo. Já estou me sentindo melhor." Menti, observando o alívio discreto que passou pelo rosto dele. As crianças desceram animadas para abrir os presentes. Ver a alegria genuína delas me partiu o coração. Elas eram inocentes em tudo aquilo, apenas sendo usadas pelos pais para me deixar emocionalmente vulnerável. João ficou eufórico com o videogame. Maria abraçou a boneca gigante com tanto carinho que quase chorei. "Vovô, você é o melhor vovô do mundo", disse Maria me dando um beijinho no rosto. Naquele momento, olhando para aquelas crianças lindas, percebi que não podia simplesmente fugir e denunciar os pais delas. Precisava ter certeza absoluta do que estava acontecendo. Precisava de evidências concretas. Precisava entender a extensão do plano deles.
Durante a manhã, quando Marcelo e Amanda saíram para levar as crianças no parque do condomínio, aproveitei para investigar a casa. Sabia que tinha pouco tempo e que precisava ser muito cuidadoso para não deixar rastros. Comecei pelo quarto deles. Na gaveta do criado mudo da Amanda, encontrei algo que confirmou meus piores temores. Pequenos frascos de vidro com rótulos de paraquat, que eu descobri depois ser um herbicida altamente tóxico usado na agricultura. Havia pelo menos 5 frascos, alguns já vazios. Mas a descoberta mais chocante estava numa pasta escondida no fundo do guarda-roupa, embaixo de uma pilha de cobertores. Quando abri, quase desmaiei do susto. Havia documentos falsificados com minha assinatura, declarando que eu sofria de demência senil avançada e não tinha capacidade mental para tomar decisões. Tinha procurações já preenchidas, transferindo todos os meus bens para Marcelo como único herdeiro legal. E o pior, uma versão completamente falsa do meu testamento, datada de 6 meses atrás, deixando toda a minha herança para ele. As assinaturas eram perfeitas, idênticas à minha letra. Olhando mais de perto, percebi que haviam usado os cartões de Natal e aniversário que eu mandava todos os anos como modelo. Durante 20 anos, eu achava que estava demonstrando amor paternal mandando aqueles cartões. Na verdade, estava fornecendo material para os criminosos planejarem meu assassinato. Havia também impressões de páginas da internet sobre sintomas de envenenamento por paraquat, dosagens letais e como mascarar uma morte por intoxicação como gastroenterite comum. Tinham pesquisado tudo meticulosamente. Quanto tempo levava para matar, quais sintomas esperar, como evitar suspeitas médicas. Fotografei tudo com meu celular, tremendo de raiva, medo e uma tristeza profunda que eu nunca havia sentido na vida. Meu próprio filho, a criança que eu criei no colo, que levei na escola todos os dias, que ensinei a andar de bicicleta, havia planejado friamente o meu assassinato durante meses. Mas havia mais. Numa pasta separada, encontrei documentos ainda mais perturbadores. Eram relatórios de um detetive particular que eles haviam contratado para me espionar durante os últimos 2 anos. O cara havia descoberto minha rotina completa. Que horas eu acordava, onde fazia compras, que médicos eu frequentava, quais eram meus hábitos alimentares. Sabiam que eu morava sozinho, que não tinha amigos próximos, que ninguém sentiria minha falta imediatamente. O relatório incluía até fotos minhas entrando e saindo do prédio, fazendo supermercado, caminhando na praça. Me senti violado de uma forma que é difícil descrever. Durante 2 anos, enquanto eu sonhava com uma reconciliação com meu filho, ele estava me espionando como um criminoso planeja um assalto. Havia também cópias dos meus extratos bancários, conseguidos ilegalmente de alguma forma, mostrando exatamente quanto eu tinha aplicado e qual era minha renda mensal. Eles sabiam de cada centavo que eu possuía. Mas o documento que mais me chocou foi um contrato assinado com um falsário profissional chamado Rafael Santos. O cara cobrou R$ 15.000 para criar toda a documentação falsa. No contrato, estava especificado que ele garantia que as assinaturas passariam por qualquer perícia grafotécnica básica, desde que não houvesse suspeita de crime. Fotografei cada página, cada documento, cada evidência. Minha mente estava funcionando no piloto automático. A parte emocional estava completamente arrasada. Mas a parte racional sabia que eu precisava dessas provas para sobreviver e fazer justiça. Quando terminei de documentar tudo, coloquei os papéis exatamente como estavam e voltei para a sala, fingindo que estava assistindo televisão. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles iam perceber quando voltassem. Eles chegaram do parque 1 hora depois, com as crianças cansadas e felizes. João veio me mostrar uma pipa que havia empinado. Maria me contou sobre os patos que viu no lago. Ver a inocência delas em contraste com a maldade dos pais me destroçava por dentro. Pai, você está com uma cor melhor, observou Marcelo. Quer almoçar alguma coisa? A Amanda fez uma lasanha deliciosa. Na verdade, meu filho, estou me sentindo meio enjoado ainda. Acho que vou pegar leve na comida hoje. Respondi, inventando uma desculpa para não ingerir mais veneno.
Vi uma expressão de contrariedade passar rapidamente pelo rosto dele, mas ele disfarçou bem. Pai, você precisa se alimentar. Pelo menos toma um suco. Desidratação pode ser perigosa na sua idade. Aceitei o suco para não levantar suspeitas, mas quando eles se distraíram com as crianças, despejei tudo no vaso sanitário. A cada gole que eu fingia tomar, eles pareciam mais satisfeitos. Durante a tarde, Amanda ficou me oferecendo constantemente água, chá, refrigerante. Sempre com aquela desculpa maternal de que eu precisava me hidratar. Agora eu entendia que cada bebida era uma dose adicional de veneno. Roberto, você tem certeza de que não quer ir num médico? Posso ligar para um amigo meu que é clínico geral. Ele pode vir aqui mesmo em casa dar uma olhada. Sugeriu Amanda, com uma expressão de preocupação falsa que me dava nojo. Não precisa, minha filha. Amanhã, se não melhorar, eu procuro meu médico em Santo André. Amanhã? Mas pai, você não vai ficar mais uns dias conosco? Perguntou Marcelo, e eu percebi um tom de urgência na voz dele. Era óbvio que eles queriam que eu morresse lá mesmo na casa deles para facilitar a execução do plano. Se eu voltasse para Santo André e morresse no meu apartamento, seria mais difícil eles terem acesso imediato aos documentos e à herança. É que eu tenho alguns compromissos na semana que vem, meu filho. Mas podemos marcar outro encontro em breve. Agora que nos reconciliamos, temos o resto da vida para nos aproximarmos. A ironia da minha frase não passou despercebida. Eles achavam que eu não tinha o resto da vida pela frente. Naquela noite, durante o jantar, a pressão deles para eu comer e beber aumentou significativamente. Marcelo encheu meu prato várias vezes, Amanda não parava de oferecer vinho, e os dois ficaram visivelmente irritados quando viram que eu mal estava tocando na comida. Pai, você precisa comer. Está muito magro, isso não é saudável, insistiu Marcelo. É que o estômago ainda está sensível, meu filho. Prefiro não forçar. Pelo menos o vinho. Um pouquinho só para relaxar. Fingi que bebi alguns goles, mas na verdade molhei apenas os lábios. Mesmo assim, quando fui para o quarto daquela noite, comecei a me sentir zonzo de novo. Percebi que eles estavam colocando o veneno também no ar, provavelmente borrifando na roupa de cama ou usando algum tipo de vaporizador no quarto. Dormi com a janela aberta e um pano molhado sobre o nariz, tentando minimizar a inalação de qualquer substância tóxica. Foi uma das noites mais longas e aterrorizantes da minha vida, sabendo que estava dormindo na casa de pessoas que queriam me matar. Na manhã seguinte, fingi que estava me sentindo pior. Gemi um pouco, fiz cara de dor e disse que precisava voltar para casa urgentemente para descansar na minha própria cama. Pai, você não deveria dirigir nesse estado, disse Marcelo, mas eu percebi que ele estava dividido. Queria que eu ficasse para morrer lá, mas também não queria que eu morresse num acidente de carro antes que pudessem executar o plano deles completamente. Vou devagar, meu filho. A estrada é boa e eu conheço bem o caminho. Despedi-me das crianças com o coração partido. João me deu um abraço apertado e pediu para eu voltar logo. Maria me fez prometer que traria mais presentes na próxima visita. Era devastador saber que provavelmente nunca mais as veria. Pai, liga assim que chegar em casa, está bem? Queremos saber se você chegou bem, disse Amanda, me dando um abraço que agora eu sabia ser o abraço de uma assassina. Pode deixar, minha filha. E obrigado por tudo. Foi o Natal mais especial que tive em muitos anos. Era verdade, de uma forma perversa. Havia sido especial, mas pelas razões mais terríveis possíveis. Saí daquela casa sabendo que se tivesse ficado mais uma noite, não sairia vivo. Durante o trajeto de volta para Santo André, parei 3 vezes em postos de gasolina para vomitar. O veneno ainda estava fazendo efeito no meu organismo. Assim que cheguei em casa, minha primeira atitude foi procurar um hospital. Fui direto para o pronto-socorro do Hospital Beneficência Portuguesa e contei tudo para o médico plantonista, Dr. José Mariano, um homem sério de uns 50 anos. Senhor Roberto, preciso ser direto com o senhor. Se realmente foi envenenado com paraquat, como suspeita, é uma situação extremamente grave. Vamos fazer exames de sangue e urina imediatamente.
Os resultados vieram 2 horas depois e confirmaram meus piores temores. Eu tinha sido envenenado com paraquat. O Dr. Mariano me explicou a gravidade da situação com uma expressão sombria. Sr. Roberto, o senhor teve muita sorte. A concentração no seu sangue indica que recebeu doses pequenas, mas constantes durante aproximadamente 3 dias. Se tivesse continuado sendo administrado, o senhor teria no máximo mais 1 semana de vida. O paraquat destrói o fígado e os pulmões progressivamente. Não tem antídoto. Fiquei internado por 4 dias fazendo tratamento de suporte, soro, medicamentos para proteger o fígado, acompanhamento médico constante. Durante esse período, o Dr. Mariano foi muito claro sobre o que eu precisava fazer. Sr. Roberto, o senhor precisa registrar um boletim de ocorrência imediatamente. Isso é tentativa de homicídio qualificado. E precisa procurar um advogado especializado em crimes contra a vida. Foi a frase mais difícil que já ouvi na minha vida. Meu filho havia tentado me matar. Não era mais uma suspeita ou um mal-entendido. Era um fato médico e científico comprovado. Ainda do hospital, liguei para o Dr. Carlos Mendoza, meu advogado patrimonial, que me indicou um criminalista excelente, Dr. Fernando Madureira, especializado em crimes familiares e tentativas de homicídio. Dr. Madureira veio me visitar no hospital no dia seguinte. Era um homem experiente, de uns 60 anos, que há 30 anos lidava com os piores crimes que uma família pode cometer. Quando mostrei todas as fotos dos documentos falsos, os exames médicos comprovando o envenenamento e contei toda a história, ele balançou a cabeça com uma expressão grave. Roberto, seu filho, montou um esquema sofisticado de assassinato premeditado. Isso não foi um impulso ou um crime passional. Foi planejado meticulosamente durante meses, talvez anos. Eles não só queriam te matar, como já tinham se preparado legalmente para assumir toda a sua herança sem levantar suspeitas. Ele me explicou que casos como esse eram mais comuns do que eu imaginava, especialmente quando havia herança significativa envolvida. Infelizmente, vejo muitos casos de filhos que matam pais idosos por dinheiro, mas raramente vejo um planejamento tão detalhado quanto este. Seu filho é um criminoso extremamente perigoso e calculista. A investigação policial que se seguiu revelou detalhes ainda mais chocantes sobre a extensão do plano criminoso. O delegado responsável pelo caso, Dr. Paulo Henrique Santos, era especializado em crimes patrimoniais e homicídios qualificados. A primeira descoberta foi que Marcelo havia contratado o falsário Rafael Santos não apenas para falsificar minha assinatura, mas para criar uma identidade falsa completa para ele próprio. Com documentos falsos, ele havia aberto contas bancárias em outros nomes, preparando-se para transferir e esconder minha herança após minha morte. Rafael Santos, quando foi preso, confessou tudo em troca de redução da pena. Ele revelou que Marcelo havia procurado seus serviços 8 meses antes do Natal, pagando R$15 mil adiantado pelo serviço completo. Além da falsificação de documentos, Rafael também havia ensinado Marcelo sobre métodos de envenenamento que deixassem poucos rastros. Seu filho estudou durante meses as melhores formas de te matar, me disse o delegado. Ele pesquisou sobre venenos, dosagens, sintomas, tempo de ação. Também estudou sobre como simular reconciliação familiar para não levantar suspeitas. Isso foi um plano de assassinato profissional. Mas a investigação revelou algo ainda mais perturbador. Amanda, a esposa do Marcelo, não era enfermeira como ela havia me dito. Era ex-técnica em química que havia sido demitida de um laboratório 2 anos antes, por suspeita de roubo de substâncias tóxicas. Ela era especialista em venenos e havia sido o cérebro técnico de toda a operação. Quando a polícia obteve mandado para revistar a casa deles, encontraram um verdadeiro laboratório clandestino montado no porão. Havia equipamentos para refinar e concentrar o paraquat, frascos com diferentes tipos de venenos e até mesmo um manual artesanal sobre métodos discretos de eliminação de alvos. O que mais me chocou foi descobrir que não era a primeira vez que eles faziam isso. A investigação descobriu que Amanda havia sido suspeita da morte de sua própria mãe 3 anos antes,
também por envenenamento, mas nunca foi provado. A mãe dela, uma senhora de 70 anos que tinha uma aposentadoria boa e uma casa própria, havia morrido subitamente de gastroenterite aguda. Amanda herdou tudo. O delegado ordenou a exumação do corpo da mãe de Amanda. A perícia encontrou traços significativos de paraquat nos restos mortais, confirmando que ela também havia sido assassinada da mesma forma que eles tentaram me matar. Roberto, você escapou de assassinos seriais, me disse Dr. Madureira. Eles mataram pelo menos uma pessoa antes de você, e provavelmente matariam outras se não fossem descobertos. Durante a investigação, também descobrimos que as crianças que conheci no Natal nem sequer eram filhos de Marcelo e Amanda. Eles haviam alugado João e Maria de uma agência de figuração infantil, pagando R$1.000 para cada criança fingir ser minha família durante aqueles 3 dias. Quando soube disso, senti uma dor no peito que foi pior que o próprio envenenamento. Os abraços carinhosos, os vovô doces, os sorrisos genuínos das crianças, tudo havia sido uma encenação cruel para me deixar emocionalmente vulnerável e confiante antes de me matarem. A agência de figuração, quando questionada pela polícia, confirmou que havia sido contratada para um comercial familiar e que as crianças haviam sido instruídas a tratar um senhor como se fosse o avô delas. As crianças eram inocentes. Pensavam que estavam participando de uma peça publicitária. É a coisa mais perversa que já vi em 30 anos de profissão, me disse o delegado Santos. Usar crianças inocentes para manipular emocionalmente a vítima antes de assassiná-la é de uma crueldade que vai além do que consigo compreender. Durante as investigações também descobrimos que Marcelo havia forjado completamente sua vida profissional. A suposta empresa de marketing digital não existia. Era apenas uma fachada para lavar dinheiro de outros golpes contra idosos. A casa em Alphaville era alugada especificamente para me impressionar. Os móveis caros eram emprestados de uma loja que fazia locação para eventos. Marcelo e Amanda integravam uma quadrilha especializada em identificar pessoas da terceira idade com patrimônio significativo, se aproximar delas através de relacionamentos falsos, seja se passando por familiares arrependidos, cuidadores carinhosos, ou até mesmo cônjuges interessados em relacionamentos sérios, e depois matá-las para herdar os bens. A investigação da Polícia Civil encontrou evidências de pelo menos outros 6 casos similares nos últimos 10 anos. Todos seguiam o mesmo padrão meticuloso. Idosos sozinhos e com dinheiro eram identificados através de investigação prévia. Depois eram abordados por familiares que reapareciam na vida deles, ou cuidadores que se ofereciam para ajudar, ganhavam a confiança da vítima, faziam com que ela alterasse testamentos ou assinasse procurações, e finalmente a envenenavam de forma a simular morte natural. As outras vítimas incluíam um aposentado do Banco do Brasil, que tinha 2 milhões em aplicações, uma viúva dona de 3 casas no centro de São Paulo, um ex-empresário que havia vendido uma metalúrgica por 5 milhões, e outros casos igualmente trágicos. Seu filho e a esposa dele eram criminosos profissionais extremamente perigosos, me explicou o promotor de justiça Dr. Ricardo Almeida, que assumiu o caso. Eles estudavam as vítimas durante meses, criavam personas falsas adequadas para cada situação e executavam os crimes com frieza e planejamento que demonstram psicopatia grave. Marcelo e Amanda foram presos em flagrante quando a polícia fez uma busca e apreensão na casa deles. Tentaram resistir, negando tudo inicialmente, mas as evidências eram irrefutáveis. Os venenos, os documentos falsificados, o laboratório clandestino, os registros dos outros crimes. Quando foram interrogados separadamente, cada um tentou jogar a culpa no outro. Marcelo alegou que Amanda o havia manipulado, que ele não sabia que ela estava me envenenando. Amanda disse que Marcelo era o líder da quadrilha e que ela apenas seguia ordens. Mas as investigações mostraram que ambos eram igualmente culpados e calculistas.
Marcelo era o responsável por identificar as vítimas e criar os relacionamentos falsos. Amanda era a especialista técnica que preparava os venenos e executava os assassinatos. Eles trabalhavam em parceria há pelo menos 10 anos. O julgamento durou 8 meses e foi um dos casos criminais mais comentados da Grande São Paulo. A mídia cobriu extensivamente, chamando de os assassinos da terceira idade e a quadrilha da herança maldita. Durante todo o processo, tive que depor múltiplas vezes, revivendo os momentos mais traumáticos da minha vida. Era doloroso demais ter que contar na frente de juiz, promotores, advogados e jornalistas como meu próprio filho havia planejado me matar. O que mais me marcou durante o julgamento foi a frieza de Marcelo. Ele me olhava sem demonstrar nenhum tipo de emoção, nem raiva, nem arrependimento, nem tristeza. Era como se eu fosse um estranho completo. Quando foi a sua vez de depor, ele disse: "Não me arrependo de nada." Meu pai sempre foi um homem fraco e sentimental que desperdiçou oportunidades na vida. Ele gastou o patrimônio da família com tratamentos inúteis para minha mãe, nos deixou na pobreza e depois teve a sorte imerecida de ganhar na loteria. Eu tinha mais direito àquele dinheiro do que ele. Essas palavras me atingiram como facadas. Depois de tudo o que havíamos passado, depois de todas as evidências dos crimes horríveis que ele havia cometido, Marcelo ainda me culpava por ter tentado salvar a vida da Sandra. Amanda, por sua vez, tentou uma estratégia diferente. Chorou no tribunal, alegou que tinha sido coagida por Marcelo, disse que era vítima de violência doméstica e que tinha medo de desobedecê-lo. Mas a perícia psicológica revelou que ela era uma psicopata manipuladora, e as evidências mostraram claramente que ela era o cérebro técnico de todos os assassinatos. No dia da sentença, o fórum estava lotado. Jornalistas, curiosos, famílias de outras vítimas, todos queriam acompanhar o veredito. Eu estava na primeira fileira, acompanhado do Dr. Madureira e do Dr. Mendoza. Quando o juiz Dr. Marcelo Ribeiro começou a ler a sentença, o silêncio no tribunal era absoluto. Pelos crimes de homicídio qualificado consumado, tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos públicos, associação criminosa e estelionato qualificado, condeno o réu Marcelo Silva Santos a pena de 42 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Depois foi a vez de Amanda. Pela mesma série de crimes, acrescidos de formação de quadrilha especializada e uso de conhecimento técnico para facilitar crimes contra a vida, condeno a ré Amanda Ferreira Santos a pena de 50 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Quando ouvi essas sentenças, senti um misto de alívio e tristeza profunda. Justiça tinha sido feita, mas meu filho passaria o resto da vida na prisão. Era uma vitória amarga. No momento em que os condenados foram levados para fora do tribunal, Marcelo parou na minha frente e me olhou nos olhos pela última vez. Com uma expressão de ódio puro, ele disse: "Você sempre foi um idiota, velho. Devia ter morrido junto com a mamãe há 20 anos. Pelo menos assim teria servido para alguma coisa." Essas foram as últimas palavras que ouvi do meu filho. Não demonstrou um pingo de arrependimento, nem reconhecimento da gravidade dos crimes que havia cometido. Para ele, eu continuava sendo o pai irresponsável que havia desperdiçado o dinheiro da família. Após o julgamento, o patrimônio de Marcelo e Amanda foi completamente confiscado para pagar as custas do processo e indenizações para as famílias das vítimas. A casa em Alphaville foi leiloada, os carros apreendidos e todas as contas bancárias, incluindo as abertas com identidades falsas, foram bloqueadas e seus valores revertidos para um fundo de indenização. Recebi uma indenização de R$2 milhões do Estado por ter sido vítima de tentativa de homicídio, além da devolução de todos os custos médicos e advocatícios que tive durante o processo. Era muito dinheiro, mas não compensava nem de longe o trauma psicológico de descobrir que meu próprio filho queria me matar. Durante todo o processo, que durou quase 2 anos desde a descoberta do crime até a sentença final, fiz acompanhamento psicológico intensivo. A psicóloga Dr. Marina Silveira me ajudou a entender aspectos do caso que eu sozinho não conseguia processar. "Roberto,
É importante que você entenda que não há nada que você poderia ter feito diferente para mudar quem seu filho se tornou. Ela me explicou numa das sessões. Pessoas com traços psicopáticos severos como Marcelo não desenvolvem essas características por causa da educação ou do relacionamento familiar. Ele nasceu com essa frieza emocional, essa incapacidade de sentir empatia genuína. Ela me fez entender que eu nunca havia realmente sido pai do Marcelo na mente dele. Para ele, eu sempre fui apenas um obstáculo entre ele e os recursos que queria. A raiva que ele demonstrou quando gastei o dinheiro da casa para tratar a Sandra não era de um filho decepcionado com o pai. Era de um criminoso furioso por ter perdido uma oportunidade de lucro. O amor que você sentia por ele era real e genuíno. Mas o que ele sentia por você nunca foi amor paternal. Era interesse financeiro. Quando esse interesse foi frustrado com a venda da casa, ele simplesmente descartou você, como descartaria qualquer investimento que não deu certo. Essa compreensão me ajudou a aceitar que eu não havia falhado como pai. Não havia nada que eu pudesse ter feito para mudar o caráter do Marcelo ou para evitar que ele se tornasse um assassino. Hoje, 5 anos após aquele Natal terrível, ainda moro no meu apartamento em Santo André. Uso parte da minha renda mensal para financiar uma ONG que criei chamada Instituto Sandra, em homenagem à minha falecida esposa, que se dedica a proteger idosos de golpes financeiros e violência familiar. O Instituto já ajudou mais de 500 idosos em situações similares à minha. Oferecemos orientação jurídica gratuita, acompanhamento psicológico e principalmente educação sobre como identificar sinais de que familiares ou cuidadores podem ter intenções criminosas. Também palestramos regularmente em grupos da terceira idade, centros comunitários e igrejas sobre sinais de manipulação familiar e como se proteger de golpes patrimoniais. Minha história se tornou um caso de estudo em cursos de criminologia, psicologia forense e serviço social. A polícia me informa que o trabalho do Instituto já ajudou a identificar e desmantelar pelo menos outras 3 quadrilhas similares que operavam na Grande São Paulo. Centenas de idosos foram poupados de passar pelo que passei. Marcelo e Amanda continuam presos e devem permanecer pelos próximos 37 anos, respectivamente. Nunca mais tentaram entrar em contato comigo e sinceramente espero que nunca tentem. Não tenho mais nada a dizer para eles, e não há nada que possam dizer que mudaria qualquer coisa. Durante esses 5 anos, aprendi que família não é uma questão de laços sanguíneos. É uma questão de caráter, lealdade e amor genuíno. Hoje tenho uma família escolhida formada pelos voluntários do Instituto, pelos idosos que ajudamos, pelos vizinhos que se tornaram amigos verdadeiros, pelas pessoas que encontrei ao longo dessa jornada terrível que se tornou propósito de vida. São pessoas que me procuram porque genuinamente gostam da minha companhia, porque valorizam minha experiência, porque querem contribuir para um mundo melhor, não porque querem meu dinheiro ou porque veem vantagem em me conhecer. Aos 72 anos, finalmente entendo o que é ter uma família de verdade. E entendo também que o dinheiro da loteria mudou minha vida de uma forma que nunca imaginei. Não me trouxe a reconciliação familiar que sonhava, mas me mostrou o verdadeiro caráter das pessoas ao meu redor e me deu recursos para transformar minha experiência traumática em algo que protege e ajuda outras pessoas. Às vezes ainda acordo de madrugada pensando em como cheguei perto de morrer naquela casa em Alphaville. Mas também acordo grato por ter descoberto a verdade a tempo, por ter conseguido sobreviver e por ter encontrado uma forma de usar essa experiência para fazer diferença na vida de centenas de pessoas. Se existe alguma lição que quero deixar para quem está lendo ou ouvindo essa história é: desconfiem quando alguém que desapareceu da vida de vocês aparece logo depois que vocês conseguem algum dinheiro ou herança. Família verdadeira não some por 20 anos e volta apenas quando vocês ficam ricos. Principalmente se vocês são pessoas da terceira idade com patrimônio, protejam-se. Infelizmente o mundo está cheio de pessoas como meu filho e a Amanda, que veem idosos apenas como alvos fáceis para golpes financeiros e até mesmo assassinatos.
Invistam em sistemas de segurança, mantenham relacionamentos sociais ativos, desconfiem de mudanças súbitas de comportamento de familiares e, principalmente, nunca assinem documentos importantes sob pressão ou sem a presença de um advogado de confiança. Minha história poderia ter terminado tragicamente naquela ceia de Natal envenenada. Em vez disso, se tornou um exemplo de que, mesmo aos 67 anos, é possível sobreviver às piores traições, recomeçar completamente e encontrar um propósito maior na vida. Mesmo depois de descobrir que seu único filho queria te matar pelo seu dinheiro. Hoje durmo tranquilo sabendo que estou usando minha segunda chance na vida, minha experiência dolorosa e meus recursos financeiros para proteger centenas de outras pessoas de passarem pelo inferno que passei. E sabendo que no final, justiça foi feita de forma completa e definitiva. Às vezes, a vida nos oferece segundas chances das formas mais inesperadas e terríveis. A minha veio disfarçada de 15 milhões de reais e uma tentativa de assassinato que falhou por questão de horas. Estranha e cruel a vida, mas também generosa para quem consegue sobreviver às suas lições mais duras.